O tema de hoje é a armadura de Deus. Nós, como cristãos, precisamos compreender que existe uma guerra espiritual a qual nós estamos envolvidos. Existe uma guerra entre o bem e o mal que está guerreando para conquistar as nossas almas. E nós precisamos estar atentos para saber de que lado nós estamos. Na sua primeira carta, o apóstolo João, lá no capítulo 5, no versículo 19, ele vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos que nós somos de Deus. E que o mundo inteiro, esse jaz no maligno, está dizendo que ele é dominado, ele é governado pelo maligno. Ele está dizendo que existe alguém que está governando o mundo hoje. E esse que está governando o mundo, governando as nações, governando aquilo que acontece no mundo, ele é chamado de maligno, ou Satanás, como nós conhecemos. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Satanás é chamado de o Deus desse século, o Deus desse mundo. E ele tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que eles não reconheçam a luz, para que eles não vejam a luz de Cristo, para que eles não reconheçam que Jesus é o Filho de Deus e assim sejam salvos. Então há uma guerra a qual nós estamos envolvidos. Você pode querer estar nessa guerra ou não. Você pode, por escolha, querer. Eu quero estar nessa guerra ou eu quero não estar nessa guerra. Sim, parece ser fácil. Mas a questão é que você querendo ou não, você já está nela. Você já está envolvido nessa guerra. Existem forças do bem e do mal lutando pela tua alma, querendo uma trazer a salvação sobre você e outra querendo trazer a condenação. Olha o que diz lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, o versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. O texto está dizendo aqui que foi Satanás que instigou Judas Iscariotes a trair Jesus. Ele que instigou, ele que influenciou Judas a trair Jesus. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos permitir que Satanás venha usar a nossa vida para atingir as pessoas em nossa volta. Venha até mesmo nos usar para reclamar contra Deus, murmurar contra Deus. Olha o que diz em Atos. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, lá no versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro está dizendo ali para o discípulo Ananias. Ananias, por que você permitiu que Satanás se enchesse o seu coração? Por que você permitiu que Satanás te enganasse desse jeito? E se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós também podemos ser enganados por ele. As trevas estão lutando contra a nossa alma. E eles podem até mesmo colocar em nossa vida enfermidades. Olha o que vai dizer lá em Lucas, lá no capítulo 13, no versículo 16. O Senhor Jesus estava ali na sinagoga e ele vai curar uma mulher ali no dia de sábado. E vai dizer assim no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha o que o Senhor está dizendo. Que a enfermidade que estava sobre aquela mulher não era enfermidade natural do corpo, não era uma doença comum, mas era uma enfermidade espiritual. Existem enfermidades que você vai no médico, você vai procurar especialista, vai consultar um monte de gente, eles vão falar assim: mas você não tem nada, os seus exames estão dando normais. Pode ser um ataque de Satanás com seus demônios. Eles podem estar trazendo essa enfermidade na tua vida. Nós estamos envolvidos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. E nós precisamos compreender isso. Olha o que diz lá a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10. O apóstolo Paulo vai falar algo muito importante. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Ele vai dizer assim: porque embora andando na carne, não militamos ou combatemos segundo a carne,
O que é esse andar segundo a carne? Ou seja, nós vivemos no corpo humano. E as nossas armas, elas não são naturais. Nós não combatemos usando armas naturais. Olha o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia ou do nosso combate não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma arma espiritual. Nós temos uma arma para lutar contra as ações de Satanás. Se a nossa guerra é espiritual, a arma tem que ser espiritual. Ela não é uma arma natural. E em Efésios, lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos da cidade de Éfeso a respeito dessa armadura que nós precisamos ter, dessa arma para lutar contra as trevas. Efésios capítulo 6, lá no versículo 10, vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo está afirmando que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus para lutar contra as ciladas do diabo. Existe uma armadura, querido. Uma armadura que nós precisamos vestir. E essa armadura vai nos ajudar a cada minuto da nossa vida a resistir às ações de Satanás. Nós verificaremos aqui o versículo 13 de Efésios, que vai dizer qual é a armadura. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Uma parte da armadura de Deus é viver uma vida de verdade e não de mentira. Vestindo-vos couraça da justiça. Quando você vive uma vida de justiça, você está se revestindo da armadura de Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quando você testemunha Cristo, você não abre brecha para Satanás atacar a sua vida. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Temos que viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, porque ela que é a espada que eu vou usar para me defender e para atacar toda investida de Satanás. Há uma armadura de Deus que você precisa vestir. E você precisa dessa armadura cada minuto da sua vida, porque Satanás, ele vai combater contra você. Amém? Eu quero nesse momento orar por tua vida, para que o Senhor te ajude, ajude você e sua família nos dias de dificuldade que vem na nossa vida e que nós temos que estar preparados. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, essa casa, essa família que está me ouvindo. Eu quero pedir, dê entendimento, dê discernimento, para que eles possam entender quando o que está acontecendo na vida deles é uma ação maligna, é uma ação de Satanás com seus demônios. Eu peço, Pai, dá discernimento espiritual aos teus filhos, para que eles possam compreender, para que eles possam também usar as armas espirituais. A palavra do Senhor é a arma espiritual, e nós precisamos nos apoderar da tua palavra, conhecer a tua palavra para resistir nos dias maus e combater contra Satanás e seus demônios. Nos ajude a cada momento da nossa vida a vivermos uma vida de vitória. Nos ajude, nos desperte para vestirmos a armadura do Senhor, para vivermos em verdade, vivermos em justiça, para sermos testemunhas fiéis de Ti nessa terra, para andarmos pela fé e não pelo que vemos, e para termos um conhecimento da Tua palavra, para cada momento sabermos como agir nessa terra de maneira que Te agrada. Eu agradeço, Pai, por cada momento da nossa vida que o Senhor tem estado conosco. Eu sei que o Senhor não nos desiste de nós e não nos ampara. Eu apresento essa família em Tuas mãos, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.